Que sejam bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, em Lavras, pelo canal do YouTube. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração, em cada lar que está sintonizado conosco. Por isso, nós vamos nos unir ao coração de Jesus, sentindo a sua presença tocando os nossos corações. Hoje, nós vamos estudar uma passagem do apóstolo Paulo, que está contida em uma de suas cartas, que foi escrita ao seu filho na fé, a segunda epístola a Timóteo. Então, as cartas de Paulo, elas são palavras vivas, pois falam da sua vida, das suas lutas, os desafios vividos por ele. Então, essa foi a última carta escrita por ele, pois ele já estava próximo do seu martírio. Então, nessa carta, ele deixa um legado ao seu filho na fé, para que ele pudesse continuar no trabalho. E o conteúdo dela é como se fosse um manual de formação ao trabalhador cristão, pois ela traz orientações práticas de busca, de trabalho, o olhar para si mesmo. Por isso, o nosso tema hoje é o bom combate. E a passagem nos diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele sintetiza todo o nosso compromisso nesta encarnação. Por isso que Emmanuel, no primeiro capítulo do livro aqui, Justiça Divina, nos faz uma mensagem com o tema O Bom Combate. Ele nos ensina que para vencermos a nós mesmos, somente um bom combate. Acabar a carreira é como se fosse para nós uma corrida, que precisamos percorrer todos os passos para entrarmos na vida imortal, no mundo espiritual. E a fé? Quer dizer, a fidelidade à lei divina. É o que mais necessitamos para estarmos envolvidos nessa corrida. Pois é nesse preparo que está o compromisso com a nossa consciência e com o mais alto. Então, esse é o verdadeiro motivo porque todos nós estamos reencarnados. Tudo para o bom combate. E o Espiritismo, ele tem muito a nos ensinar. Motivo de estarmos de volta aqui à matéria e como podemos travar esse bom combate, sem nos deixar envolver com as nossas imperfeições, que ainda o que elas estão presentes em nosso íntimo. E todos nós sabemos que existem dois tipos de situações aqui na Terra. Aquelas que nos edificam e aquelas que nos escravizam e ainda geram sofrimentos. Por isso, precisamos aprender a buscarmos sempre o bem, porque é aqui que nasce o verdadeiro bom combate. Então, vamos lembrar aqui do Evangelho de uma frase de Jesus: não vim trazer a paz, e sim a espada. Então, essa frase, ela gera muitas dúvidas. Parece contradizer tudo que Jesus nos ensinou sobre o amor e sobre a paz. Mas a doutrina espírita nos ensina o sentido simbólico e profundo dessa frase. A espada que Jesus menciona não é a violência física,
mas sim a divisão de ideias. Que somos nós aprendermos a separar o que é velho do que é novo. Como, por exemplo, o egoísmo do amor, o materialismo da espiritualidade. Porque somente na busca dessa separação é que vamos conseguir a ter um olhar para nós. Começarmos a refletir sobre os nossos comportamentos, a nossa busca e, principalmente, a nossa transformação moral. Jesus nos trouxe a verdadeira paz, mas antes disso, é preciso enfrentarmos as lutas internas e as externas. Porque a espada, ela simboliza esse processo de transformação, onde a verdade pode causar o quê? A separação. Mas depois conduz à verdadeira harmonia. E no Evangelho, aqui, no segundo Espiritismo, no capítulo 23, a estranha moral. Kardec nos explica que Jesus não fala das espadas do mundo, dos duelos, dos combates que criamos com o nosso egoísmo, com a nossa ilusão. Jesus nos fala do combate que o apóstolo Paulo nos ensina de vencermos a nós mesmos. O campo de luta está em nós, independente do que o mundo está nos oferecendo. Enquanto não estivermos atentos ao bom combate, em nossa própria alma, estaremos em guerra com os outros, gastando energia, criando situações difíceis. Essa guerra tem que ser travada conosco. E nesse livro, O Ceifa de Luz, Emmanuel faz uma referência da espada com a cruz de Jesus. É muito bonito. Ele diz assim: com Jesus, a espada é diferente, voltada para o seio da terra. Representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. Então é por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. Então vamos entender um pouquinho o que Emmanuel está nos trazendo com essa frase. Emmanuel nos fala que a espada, representada por Jesus na cruz, olhando de forma invertida, fincada no solo. Então é para mostrar que todo cristão precisa abandonar as espadas dos combates ilusórios do mundo. Então essa espada, ele já fincou no solo, e a sua espada é a cruz. É aquela que, fincada em si mesmo, nas lutas íntimas, o vai transformando no dia a dia, nesse bom combate. Então é tempo de guardarmos todas as espadas verbais, todos os tipos de agressões, criando dificuldades para nós e para os outros. Precisamos transformar essa espada em uma cruz fincada no solo de nós mesmos, no campo dos nossos sentimentos, para que ela torne uma ponte, um instrumento de quê? De ascensão. Então, como podemos optar sempre pelo bom combate? Que é sempre a nossa dúvida. O bom combate é tudo aquilo que está ligado ao nosso esforço em fazermos o bem. Vocês querem ver o porquê da nossa dificuldade? O nosso íntimo, ele sofre todos os acontecimentos presentes no mundo atual. Tudo que a vida tem a nos oferecer chega até nós. Por isso precisamos combater. Querem ver os exemplos?
combatermos os vícios, a mentira, a luxúria, a avareza, a inveja, a gula, a ira, a preguiça. Então, todos nós sabemos o que precisamos combater para crescermos como cristãos que somos. Então, vivemos inúmeros acontecimentos aqui na vida que nos machucam internamente. Por isso, a necessidade de nutrirmos de coisas boas para combatermos o mal. Ou melhor, vencermos o que é ruim em nós. E somente venceremos o bom combate alimentando pensamentos no bem. Hospedarmos em nosso pensamento, em nossa mente, o que é negativo, isso tudo passa a ganhar lugar em nosso íntimo. Combatermos o bom combate somos nós expulsarmos da nossa mente tudo aquilo que nos prejudica, que nos machuca e que nos adoece. Então, são muitas as realidades que geram a maldade no mundo. E nós, com os nossos pensamentos, ajudamos a fortalecer esse mal. Por isso, a necessidade de lutarmos para que o bem permaneça conosco. E a fé presente em nossos corações. Vamos refletir, então? Qual é a fé que trazemos conosco? A fé raciocinada ou a fé cega? Se a nossa fé não se concretiza em atitudes de solidariedade, caridade, de amor, não vale nada. Fé que não se transforma em obras é fé cega. Por isso que Paulo nos disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então não podemos esquecer, ninguém pode esquecer esses 3 elementos que Paulo trouxe para nós: o bom combate, a carreira e a fé. Porque eles simbolizam a nossa jornada espiritual, o motivo e o porquê que nós estamos reencarnados aqui na Terra. Pois representa as lutas diárias contra as nossas imperfeições. Retornarmos ao plano espiritual com uma fé solidificada, somos nós sairmos vencedores. Às vezes, não somos nós sairmos vencedores do mundo, aos olhos do mundo, mas chegarmos ao plano espiritual tendo feito o melhor possível, com a consciência tranquila e o coração mais próximo do bem. Isso significa a luta interna que todos precisamos travar conosco. Quando buscamos vencer as nossas fragilidades, a irritação, o orgulho, a impaciência, a ansiedade, esse é o verdadeiro bom combate. Um exemplo muito bom para nós é do espírito Irmã Sheila, pois ela faz uma comparação muito bonita sobre a vida boa e a boa vida. Então, ela nos deixa claro que o mais importante não é o que temos, mas o que somos. Muitas vezes ela diz que escolher a boa vida, honestidade, fé, caridade, pode gerar conflitos com quem valoriza a vida boa. Então, podemos ver a espada simbólica que Jesus nos fala. Vida boa, conforto material. E boa vida, paz de espírito e evolução moral. E no livro
aqui palavras de vida eterna, no capítulo 148. Emmanuel também nos ensina a diferença entre o combate e o bom combate. Ele diz que no combate, sempre olhamos os inimigos externos. Quando estamos no plano do combate, a vida projeta tudo para fora de nós. Então, é uma pessoa que vive fora de si. Essa é a lição de Emmanuel. Segundo ele, são aquelas pessoas que vivem somente, eu achei interessante isso, a casca da vida. Sempre é dela para fora. Não tem interioridade, não tem profundidade. Vive na superficialidade da vida. Ainda não há raízes profundas, como nos ensina a parábola do semeador, que é o segundo tipo de solo. O primeiro, nós sabemos que é o solo que é estéril, é só dureza de coração. E esse é o caso que diz que ele diz mais grave de um ser aqui na Terra, coração completamente endurecido. E o segundo caso, tudo muito superficial. A semente até penetra no solo, mas fica muito na superfície. Na hora que chegam as lutas, os desafios, as dificuldades, para que a gente possa entender, é como o sol que queima a semente. Por quê? Não fincou raízes. O ser na Terra que está completamente voltado para as coisas externas da vida, ele está vivendo a casca da vida, alimentando somente das ilusões e não despertou para a felicidade, para as verdades divinas. Então, a felicidade desse ser ainda está em quê, gente? Na posse, no poder, no prazer, tudo voltado para os sentidos e sempre projetando para fora. E no bom combate? Então, somos nós lutarmos contra nós próprios. O foco volta-se para dentro. As lutas, os desafios vão continuar acontecendo. Entendendo que a felicidade nasce de dentro para fora. Eliminando o mal em nós, estaremos imunizando contra qualquer mal exterior. O mal que me faz mal não é o que eu recebo, e sim o que eu faço. Esse é o pior mal. Então, essa passagem de Paulo, ela nos faz lembrar uma história de Chico Xavier, que o Chico nos dá uma grande lição dessa história. Chico, ele estava sendo muito criticado. E algumas pessoas falavam mal de Chico, dizendo que ele estava enganando todo mundo. E um amigo muito querido de Chico perguntou a ele: Chico, mas por que você não se defende? E Chico, com toda a sua paciência, disse a ele: meu filho, se cada vez que alguém me ofender, eu parar para discutir, eu perco tempo com aquilo que realmente importa, que é trabalhar no bem. Então, eu prefiro seguir servindo, ajudando e confiando em Deus, porque a vida, como o tempo, mostrará a eles a verdade. Então, olha que beleza da lição que Chico quer nos ensinar com essa história, esse pequeno conto. Combatermos o bom combate. Não é vencer os outros, mas vencermos a nós mesmos. E vencermos a nós mesmos, somos nós não deixarmos nos levar por pequenas coisas.
Quando alguém nos ofende, tentarmos agir como Chico, não perdermos tempo com coisas que somente a vida poderá mostrar a verdade. Olha que lição belíssima para nós. E no livro, aqui, O Pão Nosso, no capítulo 136, tem um capítulo que diz, tem o tema conflito. É uma passagem de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Olha a passagem. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, Paulo nos ensina o que é o conflito do bom combate, quando ele nos diz, o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, ele nos deixa claro o anseio de melhoria. Mas todos nós precisamos lutar contra os maus hábitos. É a consciência nos falando o que devemos fazer. Então, nesse capítulo, olha como Emmanuel termina a mensagem. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, Emmanuel quer nos ensinar que o bem em nós é como se fosse uma chama de uma vela, bem pequena, envolvida em uma pesada sombra. É o desejo de queremos acertar, mas vamos encontrar grandes resistências. E somente a fé é capaz de remover essas montanhas. Nós podemos ver que as cartas de Paulo, elas refletem a sua experiência, a sua vida. Antes de Damasco, a gente vê o que? Paulo, o Saulo em combate. Depois de Damasco, vem um Saulo, Paulo em um bom combate. Então, quando ele cai em Damasco, é um ato simbólico. É a queda do castelo criado por ele mesmo, em seu íntimo. A vaidade, o orgulho, as ilusões, sobre as quais ele caminhava, julgando-se mais elevado. Ele cai de tudo para cair em si, como o filho pródigo da parábola, que caiu em si e o quê? Voltou para casa. Então, Paulo nos diz que até chegar em Damasco, ele vivia para fora, cego, com as escamas nos olhos, não se enxergando. Jesus apenas mostra para ele, você está cego. A cegueira que manifesta em seus olhos é a forma de entender que precisa recobrar a visão. Só enxerga aquele que olha para dentro. E, consequentemente, acende sua luz no interior. Por isso é que Jesus nos disse, os olhos são a candeia da alma. Isso ele quer dizer que a luz que existe dentro se projeta fora. Esse é o quê? Esse é o bom combate. E qual era o sonho de Paulo? Vamos pensar? No início do livro Paulo Estevão, nos fala que o sonho de Paulo era conquistar mais prestígio, mais poder, para que ele pudesse dobrar os joelhos de gregos e romanos sobre a lei de Moisés. Então, observem como isso é o combate. Querer converter os outros com argumentos, força, buscando as ferramentas e os recursos do mundo. Não para conquistas eternas, e sim
para querer dominar as outras consciências. Então, essa conquista nunca se dá por violência, e sim por inspiração. E o mais importante, no clima do amor. Ninguém consegue transformar o outro se não conseguiu transformar a si mesmo. Essa é a grande lição para todos nós. Combate, sabemos que é o apego ao que é material. E com isso, ferimos outras pessoas, no levar vantagens, passar por cima de leis. E com essas atitudes, criando algemas para si mesmo, dentro dos mecanismos da lei de quê? A lei de causa e efeito. Então, no combate, achamos que crescer e vencer no mundo, o que é? Nós queremos os aplausos do mundo. Somos nós chumbarmos, gente, o nosso coração na terra. Por quê? O Evangelho nos diz: onde está o teu tesouro? Ali estará o seu coração. Por isso, nós vamos concluir o nosso momento com uma frase aqui do Emmanuel, quando ele diz: se ainda não combates consigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara o coração, a humildade e a paciência. Então precisamos, com essa frase de Paulo, que encerramos o nosso trabalho de hoje, nós precisamos nos preparar, como nos disse Paulo. Olha, com a armadura de Deus, com o capacete da esperança, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias da paz, o cinto da verdade e a espada do Espírito do bem que possamos fazer. É a armadura divina que nos prepara para o bom combate. Que todos nós possamos nos inspirar em Paulo, que passou por essa mudança. E será que estamos ainda presos à casca, como nos diz Emmanuel, agarrados na superficialidade da vida, ou já entramos no bom combate? Como quem percebe que tanto a felicidade como as causas da infelicidade estão em nós. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire e que possamos seguir em paz, com o coração disposto a caminhar com Ele, hoje e sempre. Paz e luz a todos.